Fala, trader, beleza? Bem, meu nome é Daniel Tenório e eu quero compartilhar com você aqui como que você vai criar um diário de trade de forma simples, de forma minimalista. Eu já tentei ao longo da minha caminhada no mercado diversos tipos de diário de trade. Já tentei diário de trade através de uma série de checklists que eu tinha que preencher, tinha que responder. Já tentei também diário de trade mais complexo, por exemplo, gravando vídeo. A real é que assim, quanto mais você cria complexidade na criação de um diário de trade, mais difícil você vai conseguir manter esse diário de trade. Então, o diário de trade, antes de tudo, ele tem um objetivo de, em um dado momento futuro, a gente conseguiu olhar para trás ao longo de um mês, 2 meses, de uma semana, e você ter um relatório de operações e você falar assim, cara, naquele período eu performei bem. Qual que era o diferencial, de repente, o que que tinha ali de destaque naquele tempo que eu performei bem? Né, o que que eu fiz ou qual era o momento do mercado que realmente colaborou para a minha boa performance. E o oposto é verdade, você está numa fase ruim e você vai conseguir depois voltar para o diário de trade e saber realmente o que que estava acontecendo ali de errado, se realmente era alguma coisa associada à sua metodologia, à sua gestão de trade ou à sua gestão de dinheiro que afetou a sua parte operacional, talvez até a sua parte comportamental. Então eu vou mostrar, você vai aprender aqui nesse vídeo como que você vai criar esse diário de trade, o que que é realmente interessante você colocar nesse diário de trade, o que que não é interessante, como que você vai organizar esse diário de trade, então como que eu vou mostrar você sobre a organização desse diário de trade, tudo isso de forma simples, e depois eu vou falar também sobre a importância da revisão do diário de trade. O que eu vou trazer aqui, ele não é algo que precisa ser replicado 100%, tá? Mas você pode adotar algumas ideias que você acha que faz sentido para você e colocar dentro da sua, digamos assim, dentro da sua estrutura de diário de trade. Então você vai conseguir coletar algumas coisas que com certeza vai ter utilidade para você, talvez outras nem tanto. O importante no final é o quê? Você fazer o seu diário de trade. O diário de trade ele é muito importante porque é a única forma que existe para a gente ter um histórico de operações ao longo de um determinado tempo, ou seja, a gente conseguir ter feedback, né, de nós mesmos sobre como nós estamos performando e como nós performamos em um determinado período de tempo, ok? Bem, deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Antes de eu mostrar os modelos prontos que eu tenho aqui, eu vou trazer o diário de trade do dia de hoje. Eu ainda não fiz esse diário de trade, tá bom? E eu vou falar vou mostrar mais ou menos aqui como que eu vou criar um diário de trade do dia de hoje, tá? Então, bem, nós fizemos aqui hoje uma operação de compra no índice, tá? Nossa operação aqui dessa barra 26. E esse trade ele andou para a gente aí basicamente 270, 280 pontos e depois voltou e tirou a gente na proteção. Então era uma operação que eu comprei nessa região, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o contexto da operação, porque esse contexto ele tem que estar dentro do diário de trade. O porquê que eu comprei, eu fiz uma compra aqui, o stop de 200 pontos, que foi posicionado aqui nessa mínima, tá? E uma parcial que nós fizemos aqui de 200 pontos, ou seja, uma parcial de 1 para 1, eliminando assim, né, realizando assim parte do lucro da operação e o restante da operação tirando aí na proteção no 0 a 0. Ou seja, foi um trade positivo, mas não foi um trade excelente que deu um risco-retorno final muito interessante, beleza? Mas o ponto aqui é, como que eu vou contextualizar ou como que eu vou colocar isso num papel para criar o diário de trade? Então você vê que essa operação ela aconteceu hoje cedo, por volta das 11h10, né? E agora, na parte da tarde, que eu estou voltando aqui para olhar para esse gráfico para fazer o diário de trade. Primeiro ponto é, evita fazer o diário de trade no momento que você acaba de fazer a operação, você acaba de encerrar a operação, porque às vezes você está com sentimentos não tão racionais naquele momento, então às vezes você esperar um pouquinho para fazer o diário de trade é melhor porque você se acalma, você vai ter uma reflexão mais racional e mais, digamos assim, neutra daquela operação que você fez, tá? Então evita, primeiro ponto é evita fazer o diário de trade no momento que você está operando ou assim que você encerra a operação. Finaliza a operação, finaliza o dia no mercado, aí você volta naquele mesmo dia à tarde, à noite e faz seu diário de trade de forma mais tranquila, de forma mais racional. Beleza? Bem, então qual foi a base que eu tinha para fazer esse diário de trade aqui? Primeiramente nós tínhamos aqui um mercado que já tinha feito para a gente aqui um primeiro movimento de alta, que foi praticamente começando na sexta-feira e dando continuidade ontem. Depois ele iniciou aqui um movimento que tinha total característica corretiva, numa uma grande formação triangular. Lá pelos 60 minutos, eu já estava especulando. Calma aí. Lá pelos 60 minutos, eu já estava especulando com o pessoal do projeto essa possibilidade desse movimento de alta. Tá? Então eu falei, provavelmente ele é uma região complicada, essa região dos 126 mil pontos para ele romper, porque nós tínhamos LTB, que era um nível de resistência, né, vertical, nós tínhamos a LTA rompida, que era também um nível de resistência vertical, e nós tínhamos aqui a própria região de preço dos 126 mil pontos. Mas, uma vez que ele rompesse essa região dos 126 mil pontos, ele ia criar um evento de reversão pelos 60 minutos. Tá? Lá no diário também tinha potencial para ele fazer esse movimento de alta, ou seja, então eu estava aguardando o movimento de alta no dia de hoje no índice acontecer.
tá? E aí quando esse movimento começou a acontecer, observa que lá pelos 5 minutos ficou difícil para a gente pegar ele por aqui, né? Porque ele entregou esse movimento aqui muito direcional. Então foi um movimento muito esticado e, bem, eu poderia entrar aqui em qualquer barra de rompimento? Poderia, mas aí era muito agressiva a entrada pela região. Então o que, que eu pensei? Compartilhei com os membros, eu vou aguardar o rompimento dessa região, uma troca de polaridade acima dessa região e vou pensar numa compra aqui nessa região. Só que o que, que aconteceu? Ele foi direto até a região dos 129.700, dos 127 mil pontos, tá? Que era inclusive, que é outro nível de preço. E aí fica complicado para você fazer uma compra aqui numa região como essa, porque o espaço que ele tem entre uma região e outra, né, que é o que eu chamo de vácuo livre, que é esse espaço aqui. Inclusive, se você não entende muito bem esse conceito de vácuo livre, o que, que significa bem isso, comenta aí nesse vídeo, que eu posso trazer uma próxima aula para você falando sobre isso. Inclusive, essa aula aqui do Diário de Trade é uma aula que teve aí alguns participantes, se não me engano, aí, um ou dois, pelo menos, que eu lembro, que comentou, né, sobre ser interessante eu fazer uma aula sobre diário de trade. Eu estou trazendo essa aula. Então, de repente, deixa aí nos comentários uma aula que você acha interessante, que eu posso cogitar, sim, trazer uma aula aqui para você sobre esse determinado assunto. Beleza? Bem, e ele fez esse movimento aqui direcional, fez essa pequena correção. Essa correção, eu aguardava que essa correção viesse pelo menos até essa retração aqui de 38% e, consequentemente, aqui ele encontrasse essa média aqui de 9 períodos, né, que estava até então mais ou menos por aqui. Depois ela subiu por causa do preço, mas ela estava nesse momento até aqui. Só que observa que a pressão compradora era forte nesse momento. Então o que, que aconteceu? Ele não conseguiu voltar nessa região, tá? E aí você vê aqui que ele fez um movimento, uma pequena correção. Você vê que ele começa, né, com uma barra vendedora mais forte, e aí ele vai reduzindo a pressão vendedora nessa região. Olha só, até que ele coloca essa barra de ignição. Então, era uma compra agressiva, tá? Porque eu estava muito próximo desse nível de resistência, então foi um trade especulando o rompimento desse nível de resistência, mas tinha contexto técnico para fazer essa operação. E aí, o que, que você faz quando você for entrar numa operação que ela é mais agressiva, mas tem contexto para você entrar? Você entra, mas aí você pode gerir, por exemplo, a quantidade de contratos que você vai operar, tá? Então, vamos lá, vou começar a escrever aqui, né? Então, vamos lá, após o primeiro movimento de alta, o índice fez uma pequena correção, indicando a possibilidade de testar ou romper a máxima anterior. Eu estou escrevendo apressado aqui, se sair algum erro de português ou faltar alguma coisa, vocês tenham paciência aí, tá bom? O objetivo aqui agora é tentar ser o mais dinâmico aqui nessa aula. Então, eu não vou ficar olhando para a questão de português, nada disso, beleza? Bem, o que, que eu gosto de fazer? Por exemplo, você pode escrever o texto aqui, igual eu estou fazendo, né? Pela própria plataforma aqui do Profit, você pode usar esse texto e escrever por aqui. Só que às vezes você tem que ficar configurando, você viu como que ele fica meio desregulado aqui? Outra forma de você fazer, eu já vou mostrar para você como que é uma outra forma que você pode fazer. Bem, existem várias formas, tá? Ó, então, eu vou deixar mais ou menos aqui. Eu vou reduzir um pouquinho essa fonte, vou colocar aqui uma fonte menor. Pronto, tá bom? Eu vou fazer aqui de forma bem simples. Então aqui eu coloquei, ó, após o primeiro movimento de alta, o índice fez uma pequena correção, certo? Indicando a possibilidade de testar ou romper a máxima anterior. Possibilidade de testar ou romper a máxima, vamos lá. Anterior, pronto. É isso que eu queria aqui por enquanto, tá? Observa só, por que eu fiz essa parcial aqui de 200 pontos, ou seja, uma parcial de 1 para 1? Nem sempre nas minhas operações eu vou fazer parcial. Vai ter trade que eu vou fazer parcial, vai ter trade que eu não vou fazer parcial. Por quê? Depende da região, depende do contexto, depende do quanto aquele trade ele é mais agressivo ou não. Por que eu fiz essa parcial de 200 pontos aqui? Ou seja, foi uma parcial de 1 para 1 de risco-retorno. Porque eu não deixei de cogitar que ele poderia falhar nessa região. E aí na hora que ele colocou, você vê aqui, ele fez uma pequena correção ABC, tá? E aí, na hora que ele colocou essa barra aqui, essa barra 30 a favor da nossa entrada, olha só, essa barra já foi na nossa parcial. Ou seja, esse trade ele andou mais ou menos 270, 280 pontos, que eu comprei o fechamento dessa barra 26, certo? Então foi mais ou menos 270, 280 pontos. E aí nós fizemos a parcial de 200 pontos. Na hora que essa barra fechou, então meu stop estava aqui, vamos lá, deixa eu marcar aqui, para ficar bem compreensível o raciocínio para vocês dessa operação.
Então, nosso stop, nossa entrada foi aqui, nosso stop estava aqui, stop de 200 pontos. Na hora que ele fechou essa barra e pagou também a nossa parcial, eu peguei esse stop e coloquei ele aqui. Ou seja, eu eliminei totalmente o risco dessa operação. Por quê? Eu falei, se ele falhar aqui, nessa região, ele vai validar que esse candle foi um candle de exaustão. E se ele validar esse candle como um candle de exaustão, ele vai fazer um movimento de baixa, ele vai falhar e vai voltar, certo? E aí você vê, ele deixa essa barra 30 seguida de uma barra 31. Na hora que esse candle 32 perde a mínima da barra 31, o que ele valida para nós? Um Harami de baixa, certo? Numa tentativa de renovação de topo que falhou. Então foi bem sábio a parcial e foi bem sábio que a gestão do stop loss, né, eliminando o risco da operação, ou seja, então foi um trade que no final ele me pagou uma parcial de 1 para 1 e o restante dos contratos ele tirou no 0 a 0, no break-even, né? Eu sempre protejo alguns pontos positivos, 15, 20 pontos, nunca exatamente no 0 a 0, tá? Mas eu considero essa pontuação 0 a 0, mas sempre alguns pontinhos acima ali, por exemplo, se for um dólar, 1, 2 pontos positivo, tá bom? Beleza? E aí o movimento de baixa falhou. Então, eu posso acrescentar aqui, por exemplo, ó, então, ó, vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma... Fica muito ruim escrever aqui, ó, né? Então, deixa eu pegar uma outra aqui, ó. Ó, vamos lá. Eu posso colocar dados técnicos da operação. O stop inicial foi de 200 pontos, com uma parcial de 200 pontos e alvo final que era de 500 pontos. Ou seja, nosso alvo final para essa operação era um alvo final de 500 pontos. Deixa eu reduzir aqui também. E deixa eu... Pronto, colocar aqui também, tá? Bem, então aqui eu já tenho um motivo técnico da operação. Aqui eu já tenho a questão do trade, propriamente dito, ou seja, qual era o risco, qual era o retorno da operação, qual era o tamanho do stop, qual era o alvo, qual foi a parcial. Então eu já tenho duas informações aqui nesse trade. Olha que eu estou colocando tudo isso aqui bem resumido, mas você pode detalhar mais. Só que aquilo que eu falei, quanto mais você complica, mais chance você tem de não manter aquele diário de trade. Então tenta simplificar, coloca as informações que vai ser relevante para você saber daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a 2 meses. Isso que é o que importa, tá bom? Não precisa ter vaidade, querer fazer algo extremamente, perfeito, não. O importante é você manter esse diário de trade, tá? Bem, agora vamos lá. Um outro ponto aqui que eu posso colocar. Então, por exemplo, eu falei sobre a questão técnica da operação, por que eu fiz essa operação de forma técnica. Eu falei aqui sobre a questão de risco-retorno, ou seja, quanto que eu estava assumindo de risco e qual que era o meu alvo final e o quanto o mercado no final me possibilitou. Então, posso colocar aqui, por exemplo, ó, vamos lá. Ó, o trade se finalizou com uma parcial de 200 pontos e saída final no break-even, né? Será que eu escrevi certo aí, break-even? Acredito que sim. Pronto, aqui eu já tenho as informações relevantes que eu precisava, tá? Você pode marcar com uma setinha que você fez a operação aqui, tá? Que você fez a sua entrada aqui, pronto. Você já vai saber depois quando você voltar aonde você fez a sua operação. Então, quando eu olho para esse trade agora de forma racional, ou seja, não tem nenhum sentimento mais emocional nesse trade, eu vejo que realmente foi um trade que tinha contexto para mim fazer, né? Mas era uma entrada agressiva porque eu estava muito em cima de um nível de resistência após um movimento muito esticado, né? Após um movimento muito esticado. Então eu especulei que pelo menos ele viesse testar essa máxima aqui. Eu falei isso inclusive para os membros no nosso espaço educacional, que ele poderia pelo menos testar essa máxima, seria suficiente para a gente proteger a nossa operação. Bem, ele pagou a parcial e foi o suficiente para a gente proteger a operação, tá? Ou seja, tinha contexto, mas era um trade agressivo. Então eu tenho duas opções, ou eu nem entro nessa operação, ou eu entro com uma mão mais conservadora, tá? Então fica aí esse princípio para você, tá bom? Bem, o outro ponto importante aqui, então a gente registrou o motivo técnico da operação, a questão de gestão, né, da operação, qual foi o risco, qual foi o tamanho do alvo e qual foi o resultado final da operação. Uma outra coisa que eu posso colocar aqui é a minha parte comportamental. Então, por exemplo, vamos lá. Deixa eu... Como... Ó, vamos lá. Durante o trade,
Pronto, tá aí, ó. Aqui eu coloquei um pouquinho sobre a minha parte emocional. Então, durante o trade, eu me senti calmo, apenas seguindo o plano de negociação, que era fazer a parcial e proteger a operação. Então, meu primeiro objetivo nesse trade era o quê? Era eliminar o meu stop, eliminar o risco do stop que eu tinha nessa operação, que era o stop de 200 pontos. Quando ele meteu essa barra 30, ele pagou minha parcial e já foi o motivo também que eu queria para proteger minha operação. Por quê? Porque se ele falhasse numa barra como essa, ele ia mostrar o quê? Que era uma barra de exaustão, e como se validou, realmente foi uma barra de exaustão. Até então foi a máxima do dia, certo? Perfeito? Então olha só o tanto de informação que eu tenho aqui. Por exemplo, se eu tivesse muito alavancado numa operação como essa, provavelmente esse me sentir calmo aqui durante a operação já não seria a mesma coisa. Eu estaria com certeza mais incomodado nessa operação. Então todos esses pontos aqui é muito importante para depois você voltar daqui 2 semanas, um mês. Cara, 3 meses que seja, você revisar e você falar, caramba, né? Mesmo assim, numa região complexa, eu ainda operei de forma tranquila, porque não estava extremamente alavancado. Então, basicamente, aqui são as informações que você precisa. Outras coisas que você pode acrescentar, mas talvez não vai ter assim um peso, uma necessidade tão grande, por exemplo, o horário, mas isso aí você pode ver por aqui também, mas, por exemplo, o horário, então era 11h05. Então, tinha alguma agenda importante por volta desse horário, das 11 horas? Não tinha. No dia de hoje, não. Era a próxima abertura do mercado americano, era a próxima abertura do mercado à vista, você estava operando, por exemplo, com relação com o mercado lá fora ou não. Todos esses pontos você pode colocar. Mas os principais pontos que você deve colocar são esses, tá? O motivo técnico da operação, a parte de gestão da operação e a parte ali emocional da operação, né? De forma tudo bem resumida, porque quanto mais você criar complexidade, você não vai fazer. Bem, beleza? O que eu vou fazer agora aqui? Então vamos lá, eu já marquei aqui minha operação, né, onde eu fiz a minha compra, eu vou puxar isso para cá. Eu vou usar uma ferramenta que eu uso aqui para print de tela, né? Você pode usar a própria ferramenta aí eu vou salvar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Trade. Deixa eu puxar essa pastinha para cá para você ver que eu estou salvando, ó. Trade do dia 11 de fevereiro, certo? 11 de fevereiro. Pronto. Eu vou salvar aqui, tá? Agora, como que eu posso organizar aqui esse diário aqui, ó? Então, vamos lá, ó. Eu posso, por exemplo, fazer assim, ó. De forma bem simples, ó. Diário de trade. Aí eu venho aqui dentro e coloco aqui, ó, por exemplo, o referente àquele mês que eu estou, fevereiro, certo? Aí aqui eu posso vir colocar outra subpasta e colocar assim, ó, primeira semana. Pronto. E se você quiser ser mais específico ainda, você vem aqui e coloca, por exemplo, terça-feira. Então, quando você voltar aqui no futuro, cara, você vai ter algo bem organizado. Então, você vai ter o diário de trade do mês de fevereiro, da primeira semana que você fez na terça-feira. Perfeito. Você não precisa fazer mais nada que isso. Vai por mim, você não precisa fazer mais nada do que isso. Essas informações é o suficiente para você fazer o diário de trade, certo? Então, agora eu vou pegar o meu print aqui, ó, e vou fazer o manejo para lá. Vamos lá, deixa eu ir arrastando aqui até chegar lá onde eu quero. Primeira semana, tá aí, ó. Certo? Tá aí meu diário de trade, certo? Perfeito? Bem, eu vou mostrar para você aqui agora, eu vou compartilhar com você aqui agora um diário de trade que eu fiz de tempos atrás, tá? Eu vou compartilhar com você aqui uns 2 exemplos aqui de diários que já estão prontos, que já tem algum tempo esse diário de trade, mas a ideia é você entender o conceito, a ideia é você entender o modelo. Você vai ver que eu anotei basicamente isso, o risco, o retorno, o motivo da operação, o meu estado emocional. Por exemplo, se eu tivesse entrado nessa operação muito alavancado, eu poderia falar, cara, eu entrei muito alavancado nessa operação, então calma aí, eu preciso colocar aqui que eu tomei um risco nessa operação desnecessário, então eu não vou assumir mais esse risco na próxima operação, vou ser mais cauteloso, beleza? Bem, dito isso, antes de a gente avançar aqui para o próximo diário de trade, se você não conhece, eu deixei um link aqui na descrição do meu novo projeto educacional, que é o Protocolo Bereshit, tá? O Protocolo Bereshit é um ambiente educacional completo, tá? Que é de minha autoria, de minha criação, onde você vai ter, durante 1 ano de acompanhamento comigo, uma estrutura completa para você realmente começar a caminhar no mercado financeiro. Então você começa pelo curso Jornada Bereshit, é um curso novo que eu gravei recente agora, final de 2024, onde eu vou trazer basicamente os meus mais de 7 anos de experiência dentro desse curso, falando sobre toda a estrutura de como você vai fazer a leitura da ação do preço, desde os conceitos mais básicos da análise técnica, da ação do preço propriamente dito, até os conceitos mais avançados. Eu vou falar sobre Fibonacci, falo sobre gatilhos operacionais, falo sobre alguns indicadores que são importantes para a gente considerar. Vou falar para você sobre gestão de trade, vou falar como que você vai começar
a construir a sua própria metodologia a partir do que você vai aprender nesse curso, coisa que você vai falar, cara, isso se aplica para mim ou não, como que você vai construir o seu perfil de trader, você é um trader mais agressivo, um trader mais conservador, é um curso bem denso, é um curso completo dentro desse projeto. Só que quando você adere a esse curso, você não tem só o curso, você vai ter uma outra estrutura educacional de acompanhamento, que é o quê? Primeira coisa que você tem acesso é uma consultoria individual direto comigo, tá? Então a gente vai agendar uma consultoria, eu e você, via Zoom, tá? Onde você vai passar para mim algumas informações que eu vou precisar saber para te orientar no mercado. Por exemplo, qual o capital que você tem, qual que é o seu objetivo de ganho, qual é o risco que você pretende tomar, qual o período de tempo que você tem para operar, e aí eu vou orientando você, ou seja, você vai começar dentro do projeto orientado, você não vai ficar aleatório, tá? Você vai ter também duas mentorias mensais, a cada 15 dias nós vamos fazer uma mentoria em grupo, 2 encontros mensais em grupo, isso até o final do seu período de permanência no projeto, então são 2 semanas, são 2 mentorias por mês, isso, né, ao longo de todo o período que você vai estar no projeto. Você vai ter 3 encontros na sala ao vivo comigo durante o pregão, então durante 3 vezes na semana nós vamos se encontrar durante o pregão, tela compartilhada, tá bom? E você vai ter acesso também à comunidade no Telegram, que é um ambiente onde a gente bate papo, e eu trago ali alguns pontos que a gente precisa se ajustar, algumas questões assim importantes, tá bom? Então, se você está interessado em saber realmente como funciona essa estrutura e ter esse acompanhamento direto comigo, tá? Algo bem próximo de você, beleza? Tem um link aí na descrição, tá? Bem, dito isso, vamos lá agora. Deixa eu voltar aqui para a tela para a gente dar continuidade aqui. Então, olha só, deixa eu compartilhar com você aqui, ó, esse diário de trade de tempos atrás, tá bom? Então, olha só essa operação. Vamos ler aqui. Eu não lembro dessa operação. Por isso que o diário de trade ele é muito importante. Se eu olhar para esse gráfico aqui, eu sei que foi uma operação positiva e eu vou ter algumas lembranças. Mas quando você escreve isso, isso é muito importante. Então, vamos lá, ó. Venda na retração dos 38% no teste na 9 períodos. Então, certo, ó, o mercado fez um movimento de baixa. A partir desse movimento de baixa, eu tracei FIB, ele testou aqui os 38%. Era momento também que a média de 9 períodos estava passando nessa região. Ok. O stop de 200 pontos na máxima do candle gatilho. Então eu vendi a mínima do candle 21, provavelmente, né? Eu vendi a perca da mínima do candle 21, ó, porque eu coloquei a setinha. Então você vê que eu nem esperei um candle negativo vender. Eu estava acreditando tanto nessa falha, nessa região, porque tinha muito potencial para isso, que eu já vendi a mínima aqui desse candle 21, tá? E o alvo de 400 pontos no segundo alvo espelhado para baixo. Então eu peguei aqui o espelhamento desse topo, desse fundo, e espelhei para baixo, né? E ele me deu esse alvo aí. Não, na verdade aqui, ó, eu peguei desse topo, desse fundo, e espelhei o segundo alvo. Ó a linhazinha aqui, ó, tá vendo? Ó? Traçando aqui, ó, até deixei as linhas marcadas aqui, ó que legal, né? E espelhei 400 pontos. Então era um trade de risco retorno 2 para 1, legal. Saí com 30% da mão inicial no 0 a 0 por ficar enviesado com o mercado americano subindo forte. Então, a partir de agora, não opero mais com correlação, focando somente no ativo que estou operando. Então, aqui fala que eu saí com 30% da mão inicial no 0 a 0. Então, provavelmente o quê? Eu fiz uma parcial, alguma coisa do tipo, né? Você vê que algum ponto que eu poderia detalhar um pouco mais, né? Mas ele foi no alvo, né? Só que esses 30% que eu saí... eu entendi. Talvez eu protegi uma parte do trade e deixei o restante se desenvolver. Eu reduzi o risco, foi isso que aconteceu. Eu entrei, por exemplo, com 20 contratos na operação e aí eu protegi, sei lá, 7 contratos durante ali o momento que o mercado estava se desenrolando, até porque você vê que o movimento não aconteceu de primeira. Olha como que ele segurou, né? Então, provavelmente foi por causa disso, tá? Porque eu estava operando correlação com o mercado americano. Correlação com o mercado americano já foi bom. Isso lá em 2020, antes da pandemia. Cara, depois da pandemia para cá, a correlação com o mercado americano não é melhor, não é mais bacana para operar. Então eu não gosto. Esse dia foi um dia que eu tentei, teve uma fase que eu estava tentando operar correlação de novo, não deu certo. Ou seja, foi um trade positivo, né? Como nós estamos vendo aí, mas você vê que teve esse problema. Para você fazer essa marcação aqui, risco-retorno, eu uso a ferramenta de retângulo e coloco uma coloração nela. É meio chatinho, mas se você quiser fazer essa marcação, dá para fazer. No TradingView, essa ferramenta já existe automática. No Profit não tem, tá? Então você tem que fazer dessa forma, se você quiser, tá bom? Vamos para o próximo aqui. Esse aqui foi uma operação no dólar, né? Tá bem detalhada também, então vamos lá. A primeira venda no candle 17 e a segunda no candle 20. Então a primeira venda foi no candle 17, provavelmente estopou, né? Senão não teria vendido de novo no candle 20. E aí eu fiz uma segunda venda no candle 20, né? Teve o mesmo contexto técnico, porém a primeira venda estopou e a segunda reforçou o cenário baixista. Então você vê, ele fez um movimento, ele abriu com gap de baixa, fez um primeiro movimento, fez aqui uma pequena correção, região da VWAP, região da 9, ele sente, falha, eu fiz uma venda, falhou, estopou. Só que aí você vê que ele basicamente aqui o que aconteceu, ele só violinou o trade, né? E aí depois
Em seguida, ele já deixou aqui o engolfo, barra 20, reforçando mais ainda o cenário vendedor, e eu vendi de novo, certo? A primeira venda no candle 17 e a segunda no candle 20. Tá, então vamos lá. Após o primeiro movimento de baixa, o mercado retraiu 38% de FIBO, movimento de baixa, retraiu 38% de FIBO, sendo também região da VWAP, A venda foi feita na mínima do candle 17, aqui, né? Com stop na máxima de 10 pontos, que foi acionado, certo? A segunda venda, tínhamos o candle 19 sendo anulado pelo candle 20, então barra 19, a barra 20 anula. Esse candle 20 configurou um engolfo de baixa, saindo da VWAP e retração de 38%, ok. A venda ocorreu na sua máxima, com o stop na máxima do candle, na sua máxima de 11 pontos. Então foi uma venda na mínima do candle 20, o stop na máxima de 11 pontos. Nessa segunda entrada, eu entrei com o dobro da mão, então eu dobrei a minha mão aqui nesse trade, me possibilitando uma parcial de 10 pontos, que eliminou o stop anterior. Então, olha só, né? Entrei com o dobro da mão, então eu fiz uma parcial de 10 pontos e já pagou aquele stop anterior. E uma saída final de 20 pontos. Olha só, peguei 20 pontinhos no restante da mão, sendo a projeção do terceiro alvo do candle 1 ao candle 3 espelhado para baixo. Então eu fiz aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Essa estrutura aqui, ó, eu espelhei para baixo, né? Enfim, beleza? O candle 27 foi exatamente no alvo, mas não executou a ordem. Então, descendo o stop, eu saí com 15 pontos. O candle 27. Essa barra aqui, ele veio no alvo, mas ele não tirou do trade. Aí acabou que ele me tirou no trailing stop, né? Você vê que sacanagem, né? Mas enfim, acontece. Nesse segundo trade, eu assumi o risco dobrado com relação ao meu risco por trade, considerando que eu já tinha tomado um primeiro stop do trade anterior. Foi uma decisão errada. E aí? Agora me fala se você não faz um relato desse de diário de trade, se você ia lembrar disso. Nunca você vai lembrar. Primeiro que é uma operação provavelmente, acho que lá de novembro de 2024 que aconteceu, é isso mesmo, ó, 4 de novembro. Segundo, que olha os detalhes da operação. Então aqui, só de eu olhar para esse diário de trade, isso aqui já me ensina várias coisas. Então não é legal ficar dobrando a mão. Eu vi que teve uma primeira venda que falhou, então eu poderia esperar uma barra mais bem estruturada para vender. Eu particularmente nem gosto de vender muito esses candles com caudas, né, que são estrela cadência, martelo. Eu não gosto de operar muito esses candles, né? Eu opero com pouca frequência. Eu gosto mais de engolfo, de alta, engolfo de baixa, penetrante, nuvem negra, harami. Inclusive, se você não conhece nada sobre candlesticks, comenta aí que eu posso pensar também em trazer uma aula aí, quais seriam os principais candlesticks para a gente considerar no day trade, beleza? Mas olha quanta informação importante tem nesse diário de trade. E aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Você viu como que eu fiz aqui nesse diário de trade? O que que eu fiz? Eu não escrevi direto no Profit. Aqui eu escrevi num bloco de notas, coloquei esse bloco de notas em cima. Então, por exemplo, eu fiz assim, ó, né? Aqui, ó, eu escrevi o texto num bloco de notas, deixei ele ali, ó, próximo, né? Deixei ele próximo, assim, reduzi aqui o gráfico e tirei um print, certo? E aí você faz o ajuste, tudinho, né? E aí tirei o print, beleza? Então, basicamente foi isso aí que eu fiz, tá? Ou seja, eu acho que num bloco de notas fica mais interessante que no Profit. Você pode escolher, tá? Bem, o mais importante de tudo é o quê? É você fazer um diário de trade de forma simples, tá? Você não pode criar complexidade para fazer o diário de trade, porque se você criar complexidade, você não vai seguir, tá? E aí você vai fazer esse diário de trade, e aí passado, por exemplo, quando você... Imagina que nós estamos começando o diário de trade agora, mês 1, janeiro. Fiz ali o diário de trade de todas as minhas operações no mês de janeiro. Primeira coisa, cara, você já começa a evitar fazer um monte de operação, porque você não vai querer ficar catalogando um monte de besteira que você fez ali ao longo do dia, ao longo da semana. Então isso já ajuda para evitar a gente ficar fazendo um monte de besteira. Segundo, passou aquele período ali, daquele primeiro mês, você volta naquele diário de trade e faz a revisão. Você pode fazer a revisão semanal, pode fazer a revisão a cada 2 semanas, né, quinzenal, e pode fazer a revisão mensal. Então, por exemplo, eu estou com meu diário de trade de segunda a sexta-feira da primeira semana de janeiro. Chegou o final de semana, eu estou tranquilo, eu não estou fazendo nada. Cara, deixa eu dar uma revisada como foi a minha semana operacional. Deixa eu olhar meus diários de trade. Meu querido, o que você vai aprender fazendo só a revisão dos seus diários de trade, você não vai aprender, às vezes, em muito curso por aí, tá? Tô te dando essa dica. Faz o seu diário de trade. Bem, é isso aí que eu queria compartilhar com você. Dá uma força para esse canal aí ser alcançado por mais traders por aí, tá bom? Tem muito conteúdo interessante que eu vou compartilhar com vocês aqui. Então deixa seu like, compartilha. Sabe aquele grupo no WhatsApp ou aquele grupo no Telegram, que às vezes fica o pessoal lá comentando um monte de besteira?
pega o link dessa aula, manda lá no grupo lá que você me fortalece aqui, tá bom? Que o Eterno te abençoe, até a próxima aula. É isso aí.